Olá, pessoal, tudo bem? Que bom ter você aqui conosco. Estamos mais num podcast do Grupo Bittencourt, uma consultoria que há 4 décadas é expertise no desenvolvimento de redes de negócios e de franchise. Sejam bem-vindos ao Bittencourt Cast, um podcast que conecta você ao mais relevante universo dos negócios e da franquia. Eu sou a Viviane Marim, diretora executiva do Grupo Bittencourt. Estou hoje aqui com o João, da Espaço Laser. Seja bem-vindo, João. Obrigado. Que bom ter aqui com vocês. Espaço Laser tem uma história longa com a gente e é sempre bom a gente poder se conectar e conhecer um pouco mais onde estamos e para onde vamos. Não, sem dúvida. Eu que agradeço aí pela oportunidade de poder falar um pouco aqui com você, contar um pouco sobre a empresa também. Obrigada. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, a nossa troca, gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho da tua trajetória e como você chegou até hoje aqui como diretor de operações da Espaço Laser, uma empresa extremamente renomada que está no seu processo de evolução já há muitos anos. Bom, eu sempre trabalhei no varejo, eu sou apaixonado pelo varejo, serviço. Eu comecei minha carreira por um acaso, né, quando você começa no varejo, e tomei gosto pelo negócio quando você começa a entender como ele funciona, né? Então, além de produto, além de resultados, ele mexe muito com gente. Acho que basicamente pessoas. E eu construí minha carreira nessa linha, então assim, eu passei, né, as últimas empresas, eu passei pela Riachuelo, agora recentemente fiquei 8 anos na Movida, então são segmentos diferentes, mas que se complementam, né? E recentemente estou aqui na Espaço Laser, e assim, uma empresa sensacional, uma empresa com um mercado em plena expansão, quando a gente fala de segmento de beleza, segmento de bem-estar, né, de saúde, é um segmento que vem crescendo e é extremamente importante para o negócio. E a gente está muito animado com o caminho que a gente está trilhando, né, dentro do plano de expansão da companhia. Né? Aí eu venho, sem dúvida, para somar. Assim, adoro, meu negócio é abrir loja, gosto de abrir loja, gosto de fazer a empresa crescer. E, obviamente, todo mundo crescer com a gente, né? Nossos clientes, franqueados, enfim, todo mundo que está envolvido com a companhia. A Espaço Laser, ela cresceu no momento do mercado que o mercado, ele na verdade, ele estava ainda assim no Oceano Azul. Desbravou muito sozinho, né? E hoje é uma marca que está extremamente bem alavancada, posicionada, né? Como que é a trajetória daqui para frente no processo de expansão da Espaço Laser? Como que vocês estão olhando para essa expansão e os próximos anos, ou pelo menos os próximos 2 anos? Bacana. Olha, a empresa ela nasceu de muito trabalho, né? É uma empresa que foi criada aí pelos nossos fundadores e hoje a gente tem mais de 20 anos que a gente está no mercado. E essa expansão ela foi feita com muita solidez, né, e sabendo muito da forma como a gente estava fazendo, pelo fato da gente trabalhar, né, com um produto, né, que exige todo um treinamento, técnica, parâmetros, a gente tem uma preocupação muito grande de crescer de uma forma orgânica, né, com responsabilidade e muito voltada também para tudo que a companhia já fez até aqui. Então, hoje, quando a gente olha a companhia em termos de crescimento, a gente está buscando uma solidez que a empresa já tem. Então, nosso crescimento ele vem muito pautado em cima do crescimento de expansão por franquias, tá? Falando um pouco de números, né? A gente tem hoje mais de 870 lojas, então são 505 lojas próprias, 245 franquias e a gente tem 70 lojas fora do Brasil, né? Assim, como você falou, é uma empresa que cresceu, né? É uma empresa brasileira, cresceu, virou uma multinacional e hoje nós somos a maior empresa de depilação a laser do mundo, né? E a Olha. única de capital aberto. Então, acho que isso mostra a solidez da companhia, né? A governança da companhia, porque você tem uma empresa de capital aberto, você precisa ter uma governança, os Sim. processos muito bem definidos. Então, a gente quer crescer da mesma forma como a gente veio até aqui, né? Estruturado, dando todo o apoio, seja para o franqueado, para o nosso cliente final, que vai nas nossas lojas, que faz o nosso tratamento. Então, é isso que a gente busca. Crescimento com solidez e com uma excelência no que a gente faz, tanto no atendimento, na tratativa com o franqueado. Então, esse é o nosso plano que a gente tem para o futuro. E vocês, na verdade, dentro do processo de expansão, vocês estão mais em busca no processo de franquear ou vocês estão indo como loja própria? E fora do país também, como que é o processo de vocês? Bacana. Vamos lá. Aqui no Brasil, a gente não tem restrição de abrir loja própria. Se tiver oportunidade, a gente vai abrir. Mas hoje o nosso foco ele vai um pouco para franquias, tá? E por que esse foco também em franquias? É uma forma de você crescer mais rápido,
né? Porque você consegue mapear as regiões onde a gente tem oportunidades. E o que a gente busca com franquia são pessoas dessas regiões. Para a gente é muito importante o que a gente tem de história no nosso negócio, em que a gente tenha franqueados que acompanhem também a operação, né, para fazer o negócio funcionar. A franquia, ela tem um grande desafio que você não compra um negócio, você compra um modelo de negócio pronto, que tem uma expertise de como funcionar, mas você precisa fazer essa roda girar, né? Então é muito importante que o franqueado, né, ele esteja presente e ele faça isso, ele conheça a região. Então o nosso maior volume hoje, quando a gente fala de potencial de crescimento, são regiões mais de interiores, cidades um pouco mais afastadas, mas que têm um potencial econômico muito grande. Então, vai para o Centro-Oeste, você tem o agro, né? Em algumas regiões do Nordeste, você tem desenvolvimento de usinas eólicas, enfim. Então, a gente busca essas regiões para complementar o nosso mix, para a gente cada vez abraçar mais o Brasil. Quando a gente vai para fora do Brasil, a gente tem unidades no Chile, Argentina, Colômbia e Paraguai. Temos modelos de franquias e lojas próprias também nesses lugares. E é muito importante você entender, né, cada local. Então, a cultura, como funciona, né? E o Brasil ele é muito grande. A gente brinca que é mais fácil você ir para o Chile do que você ir para Manaus, de repente, numa loja. A distância né? Às vezes você tem... E a cultura é muito diferente. Então, a gente se preocupa muito com isso, de colocar as lojas para que elas deem certo, para a gente dar essa estabilidade, até para que o cliente consiga fazer o tratamento dele, longa distância, ficar bastante tempo. Então, a gente tem essa preocupação de analisar, escolher ali as pessoas e fazer esse crescimento. E a franquia, ela proporciona para a gente uma maior velocidade e, obviamente, que a gente traz pessoas também para dentro com know-how, às vezes multifranqueadores, que também nos ajudam a desenvolver, a crescer, porque é uma via de mão dupla, né? A gente aprende muito com franqueada, a gente tenta passar o que a gente sabe para eles. Um dos pilares hoje da Espaço Laser são pessoas. São pessoas, né? Assim, acho que quase todas as empresas, mas falando da gente aqui, nós somos uma empresa de serviço. Então, eu costumo dizer que a gente trabalha com pessoas para pessoas. Então, o que tem no meio do caminho é a forma que a gente tem para entregar o nosso produto e o desejo do que o cliente quer. Mas tudo são pessoas. O time forte que faz a gente chegar até aqui, que está lá nas lojas, fazendo tratamento, encantando o cliente, e os clientes que confiam na gente. O nosso negócio tem uma relação de confiança grande, a gente mexe com autoestima, você mexe com a saúde, com a pele das pessoas, então a gente tem que ter uma preocupação muito grande de treinamento, saber que a pessoa que está lá, ela está preparada, ela sabe o que ela está fazendo, vai fazer da melhor forma possível. Então, a gente tem essa questão de gente e desenvolvimento muito forte. A gente tem chama Universidade do Laser, ela é aqui em São Paulo. Então, todas as especialistas que a gente chama, né, que é quem faz a aplicação do laser, todo mundo que entra, independente se é loja própria, franquia, vem para São Paulo, passa num treinamento aqui de quase 10 dias, entendendo a técnica, entendendo como funciona a máquina, entendendo todo o procedimento, os protocolos que a gente tem para a gente prestar o melhor serviço, atingir o melhor resultado e entregar para o cliente o que realmente ele busca. É engraçado, assim, quando a gente fala, né, um pouco do mercado e quando a gente, na verdade, fala da Espaço Laser de fato é líder de mercado, né? E eu sou cliente da Espaço Laser há 20 anos. E eu percebo o quanto realmente existe um processo de atendimento. Então, por mais que eu estou hoje numa unidade aqui, mas eu estou indo em outra unidade, talvez numa cidade do interior, o procedimento é o mesmo. O atendimento é muito similar. Claro que você coloca, né, a regionalização de tudo, mas é perceptível isso, né? Então, existe de fato um trabalho realmente, eu brinco que educacional, inclusive, né, para a gente não, né, vocês manterem essa entrega. Então, assim, isso é difícil num tamanho, né? Como manter num tamanho que chega, né? Eu acho que só realmente cuidando de pessoas, nesse processo educacional, cuidando e treinando para manter tudo isso daí no mercado. Porque, assim, quantas também já vieram e já foram embora, né? Exato. E a Espaço Laser se mantém com toda essa qualidade na entrega. E lá fora, eu não sei se é o mesmo nome lá fora? Não, a gente tem... a gente tem nomes diferentes. Então, quando a gente vai para a Argentina, é Definites. Né? Tá. Quando a gente vai para o Chile, é Cella. E na Colômbia, é Espaço Laser. Tá. Na Colômbia é Espaço Laser. Então, e no Paraguai também. Incrível. Então, e aí muito
pelo negócio também, né? E tem algumas particularidades, às vezes de nome, da questão de idioma, né? Então, assim, o espanhol ele não tem o C cedilha, né? Sim, aí não dá para você poder Então seguir a dessa gente maneira, né? vai Vai se trabalhar dessa adaptando. forma, exatamente. Mas o protocolo, a máquina, o serviço É é tudo a mesma coisa. exatamente o mesmo do que a gente faz aqui, por isso que a gente atinge os resultados também tão bons fora, né? E voltando, pensando um pouco nesse processo do tamanho que vocês já chegaram, na evolução que vocês estão buscando, de expansão, sempre muito com o pé no chão, como que entra a questão da tecnologia embarcado? Porque hoje a gente está indo num processo, né, pós-pandemia super acelerado, né, de Sim. inteligência artificial, de tudo isso, e como que vocês trazem essa questão tecnológica dentro da Espaço Laser para os seus franqueados, através de maquinário, através de sistemas? Como é que está isso sendo inserido dentro da Espaço Laser como um todo? A gente está num processo de transformação quando a gente fala de operação, né? Então, a operação em si do dia a dia, a gente tem olhado muito para isso e a inteligência artificial hoje não é um diferencial, é uma Não. necessidade. Você precisa ter para você conseguir entregar o melhor, para mandar a mensagem para quem você quer, para você atingir o teu público. Então a gente faz um trabalho muito forte nisso porque a gente trabalha com uma quantidade muito grande de clientes, Uhum. né? Então assim, a gente por ano, para você ter uma ideia, a gente faz são 25 milhões de sessões que a gente tem nas nossas lojas. Não tinha a Então, menor quando você ideia pega do isso tamanho disso. e você divide pela quantidade de clientes, né? Então, quando a gente fala de atendimento, a gente está falando de quase 1 milhão de atendimentos por mês, né? Atendimentos aí é cliente, Sim, CPF. sim. Então, a gente tem que ter muita informação Tá. e saber direcionar e encontrar realmente o que a pessoa quer. Então, a gente faz um trabalho muito grande disso para que a gente consiga oferecer o que você está buscando, né? E principalmente ter velocidade na informação. Uhum. Quando a gente vai para a questão de loja, da operação, a gente trabalha, a gente tem uma equipe de pesquisa e desenvolvimento, onde a gente tem uma tecnologia hoje muito boa, mas a gente sempre tem que olhar para frente e buscar o que pode ser melhor, tanto para a companhia quanto para o cliente. Então, a gente tem projetos de desenvolvimento, Tá. tá? Ou de máquinas, com a mesma tecnologia ou com tecnologias melhores, e até que a gente consiga oferecer um conforto maior para o nosso cliente. Uhum. Então, a gente hoje tem ainda em desenvolvimento uma tecnologia que, para quem fez, sabe como é o processo, mas principalmente dar mais conforto durante Tá. o procedimento para o cliente. Então, a gente acredita que a efetividade a gente tem, mas a gente quer dar mais conforto para o Sim. cliente. Então, a experiência. Claro. Não só entregar o produto final, mas a experiência. E tudo isso está voltado para a tecnologia, se olhar para fora, se olhar para a China, você vê o que tem de diferente, porque um ponto é muito importante, né, Vivi? Uhum. Chegar numa posição de liderança às vezes é mais fácil do que você se Se manter numa manter, posição de sem liderança. dúvida. Então, todo mundo olha para você e fala: bom, você está fazendo, vamos tentar fazer. E você tem que estar um passo à frente para tentar fazer diferente, para você sempre ter uma liderança e você colocar o seu nome dessa Você tem um forma. mercado te desafiando, né? Porque ser líder é o que você falou, né? Às vezes eu chego até rápido, mas se manter nessa liderança, tem um mercado te empurrando, meio que te exigindo, né? Essa inovação, Sem dúvida. estar sempre à frente, fazer algo melhor. Então, tá todo mundo te olhando, né? Você se torna o espelho, né? Sem dúvida. Desse mercado. E eu acho isso. Eu acho que eu brinco assim, é um bom empurro, né? Que te obriga a estar sempre melhorando e Precisa, evoluindo. para a gente sair da zona de conforto, para Exato. você buscar sempre mais. Eu costumo dizer, você não é líder, é a gente estar líder. Aham, Mas pode ser isso. que, em algum momento, então, tem que estar sempre alerta, buscando crescimento, desenvolvimento, ouvindo muito o cliente. É E, isso. e aí, quando a gente fala de cliente, de franqueado, ter esse canal aberto, porque o aprendizado é o tempo inteiro. O que funciona hoje pode não funcionar amanhã, o que não funcionou ontem pode ser que funcione hoje. Então, o mercado hoje é muito dinâmico, não dá para a gente. Mas, assim, uma devolutiva, né? O CRM de vocês é muito bom, porque toda vez que eu saio de uma sessão, eu recebo, automaticamente, eu mal acabei de sair da loja, eu já recebo lá uma avaliação para ter um NPS. Então, assim, funciona, não tem uma vez que Bacana. falha. Eu falo assim, gente, não falha, né? Eu fui 2 semanas seguidas, 2 semanas eu recebo a mesma questão. Então, este CRM continua funcionando. Então, é Sim, um bom feedback para vocês. que bom. Muito Bom, bom. deixa eu continuar perguntando só um pouco mais desse mercado competitivo, porque assim, a gente percebeu, né, pós-pandemia, e com o avanço da China, assim, uma abertura desse mercado de forma avassaladora, né, e meio sem critérios, né?
Como que foi esse impacto para vocês pós-pandemia, nesse mercado que se abriu e cada esquina, literalmente, tinha um lugar fazendo laser? Como é que foi esse processo? Para vocês que hoje me parece que já está mais adaptado, né? Sim, sim. Mas eu acho que teve um momento aí que teve um movimento, tipo, abrindo várias frentes, né? Como é que foi esse processo para vocês? É como você falou, né? É um mercado que está em alta, todo mundo olha muito e busca as oportunidades. Sem dúvida que a gente olha para a concorrência, a gente tem que ter essa preocupação sempre, Sim. tá? Tem que ter muita humildade para entender que todo mundo está chegando, está todo mundo no mesmo jogo. E a gente olha, mas a gente tem muita segurança no que a gente oferece. Tá. Então, acho que a gente precisa olhar a concorrência e deixar muito claro que depilação a laser não necessariamente ela é a mesma coisa. A gente tem tecnologias diferentes, né? A nossa tecnologia, ela é Alexandrite, então, assim, é uma tecnologia, é uma das melhores que existem, tá? É onde a gente entrega um resultado muito bom. Mas você tem outros tipos de lasers que também fazem a depilação. Só que nem sempre o resultado final, ou a forma como ele é aplicado, enfim, algumas é, é, resultados mais rápidos, eles são diferentes. Para o consumidor final, às vezes, é depilação a laser, depilação a laser. Mas não é bem assim. Então, a gente trabalha muito nesse foco de informação, de falar para o cliente, olha, existe essa tecnologia, essa, você pode escolher, não tem problema nenhum, mas quando a gente fala de garantir a efetividade, o que você está entregando, a gente tem essa tecnologia. Legal. Algumas outras têm, outras não. E aí eu acho que é questão de mercado, vai buscando uma adaptação, mas a gente tem muita segurança no nosso modelo de negócio, no que a gente faz, então Estão sempre olhando, mas ali o que vocês entregam, a qualidade, essa segurança se mantém, dando uma olhada sempre no que está acontecendo, para também, né? Como você disse, ter a humildade de saber como é que o mercado está funcionando, né? Óbvio. Exato, porque, como você falou, vai aparecendo Sim. tecnologia, se aparecer alguma coisa nova, precisa entender. Se for legal, não tem problema nenhum. A gente vai lá, olha, entende, Vamos traz para adaptar, dentro né? também e vamos fazer. Legal, que bom. Deixa só para terminar aqui um pouco voltado a esse novo comportamento do consumidor, né? Que é pensando, hoje o consumidor ele está muito nessa questão da experiência, tudo muito rápido, e no movimento também assim, e essa nova geração, né, que está vindo. Eu tenho dúvidas, né? Como é que é esse movimento? Como é que você conversa com a Espaço Laser, que já tem mais de 20 anos, com esse novo público que está chegando? Como é que está esse movimento dessa nova geração que tá vindo aí? Seus 16 anos, que tá todo mundo já querendo. Eu vejo pelo mercado, né? As meninas hoje com 16, 17 anos, elas já querem espaço laser para ontem, né? Como é que esse movimento e como vocês estão olhando para esse novo mercado? Eu acho que tudo é a forma como você se comunica, né? Eu acho que a gente tem essa solidez, tudo isso que a gente falou, isso é bacana, eu acho que ele embasa. Mas como que você encanta, como você chama a atenção para o cliente vir, né? Hoje, quando você fala dessa nova geração, a gente está falando basicamente de internet, de mobile, então a gente tem que estar muito alinhado a isso. Então, é sempre indo até o nosso cliente. E hoje, como que a gente vai? Através de rede social, mostrando, né, convidando. A gente tem um modelo de negócio que é trazer o cliente para a nossa loja. Então, basicamente, a gente vai lá e fala assim, você conhece o Espaço Laser? Tem vontade de fazer? Tem. Então, toma aqui, ó, pode ir lá, faz 2, 3 sessões grátis. Eu tenho certeza, porque se você for, você vai fechar com a gente. Então, a gente trabalha sempre mostrando isso para eles e mostrando o resultado. E o resultado, às vezes, é rede social, é mídia social, através de influência, onde elas vão mostrando, porque eu vou dizer para vocês, todas as pessoas que trabalham com a gente, as influências, elas são clientes nossos. Então dá muita segurança de fazer tudo isso, porque a gente tem certeza do resultado. E assim a gente se comunica, mas sempre olhando para o mercado, e aí é o que eu falei para você, olhando para dentro e falando assim, o que a gente precisa adaptar para esse público, que é um público que tem pressa, é um público que tem que ser muito rápido, é um público que a satisfação tem que vir, e se não vier, ele vai pôr a boca lá, vai reclamar, ele vai fazer. Então a gente olha para todos esses cenários, e obviamente que é uma geração que está dentro da nossa empresa também, que são os nossos funcionários. Também é uma geração nova, então a gente vai trabalhando sempre muito alinhado. Acho que o importante é entender as demandas, as necessidades, trazer para dentro, a gente aprende e vamos entregar sempre o melhor, o que as pessoas estão buscando e esperando da Espaço Laser. Bom, eu sou fã, então assim, vocês têm uma fã, né, aqui, uma cliente desde o começo. Torço muito para esse processo de expansão e assim, a gente está sempre aberto a vocês, vocês são nossos clientes, nossos amigos
O Espaço Laser tem um cantinho especial com a Bittencourt. E obrigada pela tua participação com a gente. Obrigada por você estar sempre conosco e a casa é de vocês. Eu que agradeço a oportunidade e mais uma vez, obrigado a todo o grupo. Assim, a gente tem muita parceria, então assim, conta sempre com a gente. Com certeza. Se precisar, a gente está à disposição. Muito obrigado. Obrigada a você. Bom, ficamos aqui com mais um Bittencourt Cast e a gente vem para a próxima daqui a uns dias.